Muito boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma noite da comunidade Autoestima Saudável. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Dá um joinha aqui para mim. Boa noite para Daniela, a Patrícia, Elizabeth, a Leia, a Ana Cris, a Lígia, a Regiane, a Dalva, a Gláucia, a Sandra. Liguem suas câmeras para que a gente comece essa conversa que teremos, inclusive, um. Olha, eu diria que de todos os processos terapêuticos que fizemos até aqui, esse vai ser o mais importante para você. Então, aguarde que teremos esse processo terapêutico aí no final, tudo bem? Deixa eu dar mais uma boa noite para a Yara também aqui, mais uma vez, a Heloíde, seja bem-vinda, a Arlete também chegando por aqui, seja muito bem-vinda para a gente começar a falar sobre o fim das crenças limitantes. E para a gente começar, lembrando que esse é um processo, né? É um processo ativo, isso que eu quero sempre que você entenda, é um processo ativo. Escreve aqui nos comentários o que é essa imagem, não a minha foto, ok? O que é essa imagem desse pássaro traz para você? Coloque em uma palavra aqui no chat, em uma palavra, o que essa imagem do pássaro traz para você. Coloca aqui em uma palavra, eu quero ver o que você coloca aqui. Deixa eu abrir o chat. Coloca aqui o que essa imagem traz. Ó, a Ana Cris, dor. Que mais? Coloca aqui a Patrícia, prisão. Que mais? A Elizabeth, prisão também. Coloca aqui o que essa imagem traz para você. Arlete, privação. Ótima palavra. Coloca aqui, Lígia, angústia, pena. Coloca aqui o que você acha que essa imagem. A Daniela, morte, a Dalva, paralisado. Ótimo. Coloca aqui o que essa imagem traz para você. E essa imagem, ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Exatamente falaremos sobre crenças limitantes, crenças que acabam limitando a nossa vida. A Yara escreveu dó. Dó também é um sentimento a partir, né, dessa imagem. E para a gente continuar esse exercício que você já está fazendo aí, completando, né, colocando uma palavra para essa imagem, eu quero que você complete. Eu vou te falar três frases aqui, eu quero que você complete com a primeira palavra que vier à sua mente. Tudo bem? A primeira. E pode ser, se não tiver nada a ver, não tem problema. Ah, se vier, sei lá, laranja, coloca laranja, não tem problema. Mas eu quero que você coloque a primeira que vier à sua mente. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira palavra que eu quero que você complete a frase, a primeira frase que eu quero que você complete é essa daqui, ó. Opa, peraí que eu errei aqui, só um minutinho. Opa, peraí, voltando. Pronto, agora sim. Eu quero que você complete a frase. Relacionamento é. Coloca aí a primeira palavra que vem à sua mente. Relacionamento é em uma palavra. Primeira palavra que vem à sua mente. Coloca aí. Deixa eu ver aqui no chat o que você está colocando aqui. Vamos lá. Não, eu tinha visto morte, acho que é da outra ainda. Vamos lá. Pode ser também, pode ser para algumas pessoas, pode significar morte. Vamos ver aqui, ó. Amor, diz a Gláucia. Vixe, agora várias. Companheirismo, troca, abençoador. Excelente. A primeira palavra que veio à sua mente sobre relacionamento. União, diz a Patrícia aqui. Vamos para a segunda. Eu quero que o mesmo exercício. A primeira palavra que vier à sua mente, para você completar a frase, ok? Primeiro você falou relacionamento é, e a segunda palavra, ó, Eloide tóxico. A segunda palavra, a segunda frase é família é, completa com a primeira palavra que vier à sua mente. Qual a primeira palavra que vem à sua mente? A Elizabeth, amor, a Yara, tudo, a Gláucia, loucura, a Sandra, complicada. Coloca aqui, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? A Lígia, afeto. Qual a primeira palavra? Daniela, pertencimento. A Leia, bênção. A Dalva, união.
Ótimo. A primeira palavra, você viu? Palavras diversificadas, né? Palavras diversificadas. Vamos para a última frase que eu quero que você complete. Arlete escreveu responsabilidade. A Patrícia, exercício de paciência. Uma palavra só, por favor. Mas eu entendi. Eu entendi. Uma palavra só. Mas vamos para a terceira e última frase que eu quero que você complete com a primeira palavra que vier à sua mente. E a frase é: dinheiro é. Qual é a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa? Elizabeth, bom demais. Heloíde, bom. A Dalva, liberdade. A Sandra, segurança. A Patrícia, vida. A Leia, importante. A Yara, bom. Coloca aqui a Lígia, bom. Vai colocando aqui. A Daniela, energia. Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa em dinheiro? E por que que eu fiz esse exercício aqui com você? Presta muito atenção. Porque essa primeira palavra que veio à sua mente é a palavra que representa aquilo que você acredita sobre relacionamento, sobre família e sobre dinheiro. Faz sentido? Ela representa. Você viu que a gente teve palavras diversificadas aqui em alguns dos contextos e palavras bem opostas, né? Teve gente que falou assim, família, complicada, e teve gente que falou união, amor. Teve gente que, quando falou de relacionamento, né, uma bênção, e outras, né, tóxico, por exemplo. Ou seja, palavras que são distantes. Faz sentido isso para você? E por que que isso acontece? Porque isso tem a ver com aquilo que você aprendeu. Isso tem a ver, ó, presta atenção, com essa palavrinha que a gente já falou aqui hoje, que é crença. Crença é uma verdade que você acredita. Faz sentido? E essas crenças, elas são construídas ao longo da sua vida, através das suas experiências, através do que você viveu. Porque, como eu sempre digo, você, presta atenção, ó, nasceu como uma folha em branco. Tudo bem? Uma folha em branco, uma folha que não foi escrita. Você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim quando nasceu. Faz sentido? Ou você sabia? Se você sabia, me conta um pouquinho aí que eu quero entender. Mas, teoricamente, você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia, né, como se comportar muitas vezes quando você nasceu. Natural. Você foi o quê? Aprendendo. Pouco a pouco, você foi aprendendo. Você foi tendo experiências que fizeram com que você tivesse o quê? Um repertório. Anota essa palavra, repertório. E aqui a gente precisa entender uma coisa muito importante. Nós aprendemos, faz assim, ó, de duas maneiras. De duas maneiras. Nós aprendemos de duas maneiras. A primeira é por repetição. Por repetição. Por repetição. E por repetição para você não esquecer. Não esquece, hein? Por o quê? Repetição. Prometo que eu não vou repetir de novo, mas eu vou falar de novo. Repetição. A primeira maneira é por repetição. E a segunda, por impacto emocional. Anota aí no seu caderno para você não esquecer. Aprendemos de duas maneiras, ou por repetição ou por impacto emocional. Nós estamos aprendendo através dos nossos sentidos, a visão, a audição e todos os outros sentidos que temos. Então, por exemplo, o que é um aprendizado por repetição? Hábitos são aprendizados por repetição, faz sentido? De tanto você fazer aquela ação, você aprendeu. Acredito que você escove os dentes todos os dias, certo? E se você faz isso, você hoje não precisa aprender a escovar os dentes, né? A não ser que você faça uma coisa muito fora do comum aí, que não é comum. Mas hoje você pode escovar os dentes de olhos fechados. Faz sentido? Porque você já aprendeu de tanto você repetir essa ação. Só que os aprendizados por repetição, eles podem acontecer e influenciar muito a sua vida hoje. Por exemplo, aquilo que você escutava na infância, determinadas falas da mamãe,
do papai, da vovó, do vovô, dos meios de comunicação que você talvez ficava ali horas e horas assistindo televisão, esses aprendizados por repetição aconteceram na sua vida. Quer ver um exemplo que é clássico? Clássico, clássico. Uma fala que você talvez tenha escutado muito a respeito de dinheiro. A respeito de dinheiro. Quem aqui percebe que tem uma crença limitante com dinheiro? Algumas pessoas. Eu não sei se você era dessa época, eu não sou porque eu sou muito jovenzinho. Na época das novelas, sabe quando as novelas estavam em alta, assim, né? As pessoas passavam, né? Não tinha esse negócio chamado internet. Não tinha esse negócio chamado internet, né? As pessoas ficavam em frente à televisão ali, vendo as novelas. Um dos aprendizados mais fortes que a nossa geração, agora falando sério, a nossa geração tem a respeito de dinheiro, vem exatamente das novelas. Se você pegar as grandes novelas que você assistiu, todas elas tinham uma composição muito parecida. Um vilão ou uma vilã muito rica, malvada. Faz sentido? Acho que agora vai reestrear Vale Tudo. Essa foi a minha novela, aliás, favorita da infância. Odete Roitman. Malvada, né? Ricaça, né? Super rica. E como contraponto, a gente tinha o quê? Sempre um personagem bonzinho ou uma boazinha pobre. Sempre com essa temática. No Vale Tudo, não, Maria de Fátima era a Glória Pires, né? Que era filha da Regina Duarte. Eu não lembro o nome da Raquel, era isso? Raquel? Talvez seja Raquel. Eu sou bom de memória de novela. Eu acho que Raquel era a personagem da Regina Duarte, que era a mãe da Maria de Fátima, que era a Glória Pires, não é? Tô acertando, né? Tô indo bem, né? E ela, a Raquel, ela era boazinha e ela era pobre. Esse aprendizado, de tanto você assistir as novelas, de tanto você estar ali em frente à TV vendo isso, vai criando um aprendizado, principalmente na mente da criança que você foi. Lembra que você nasceu como uma folha em branco. Por tanta repetição, isso vai se transformando numa crença de que, por exemplo, pessoas boas são pobres e pessoas ricas são más. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você hoje, talvez adulto, não acredite nisso, conscientemente. Mas essa crença, ela vai sendo construída exatamente por esses aprendizados por repetição. Tudo bem? Agora, como que existe o aprendizado por impacto emocional? Quando um fato é carregado de emoção. A emoção surge para te proteger muitas vezes. A emoção é um recurso da natureza para garantir a nossa sobrevivência. Escreve essa palavrinha aí e fala ela que é uma palavra linda, sobrevivência. Sobrevivência. Eu estou pensando seriamente em tatuar, fazer a minha primeira tatuagem com a palavra sobrevivência. Estou muito. Vamos ver o que vai acontecer. Estou muito afim disso. Mas voltando aqui. Porque é a palavra que eu mais falo todos os dias. Essa palavra eu falo todos os dias. Impacto emocional. Então imagina o seguinte, um fato que pode ter acontecido na sua história. Você tinha lá mamãe e papai resolveu, por exemplo, abrir um negócio junto com a mamãe, e aí eles estavam trabalhando e eles faliram. E aí, a partir dali, a vida ficou muito difícil, muitas brigas. Isso é um aprendizado por impacto emocional, carregado de emoção, um trauma. E aí eu vou dar um exemplo mais extremo. Aí, por exemplo, você e a sua família foram despejados de casa porque papai e mamãe não tinham dinheiro, né, para pagar o aluguel. Impacto emocional. Tudo bem? Faz sentido? Essas são as duas maneiras pelas quais nós aprendemos, ou por repetição ou por impacto emocional. Tudo bem? E aqui eu quero mostrar para você como a nossa mente funciona, como que se resume esse aprendizado que eu te falei aqui, ó. Presta muita atenção agora. Como que a nossa mente
ela funciona. Presta muita atenção agora. Olha só. Existe um fato, como eu falei aqui para você. Por exemplo, um impacto emocional, um fato que gera, a partir daí, uma interpretação. Repita, fala em voz alta. Interpretação. Uma interpretação acontece, a sua mente interpreta aquilo que aconteceu, esse fato. A partir dessa interpretação e de um conjunto de interpretações, as suas crenças são formadas, aquilo que você acredita. Ou seja, uma crença, ela só se torna uma crença através das interpretações que você tem das suas experiências. Faz sentido? Faz um joinha para mim se você entendeu isso. Uma crença é um conjunto de interpretações das experiências, das vivências que você teve. Beleza? E uma crença é a base do seu comportamento. Então você pode ter, a partir de um fato, um comportamento, por exemplo, representado nessa imagem aqui de tristeza. Só que o mesmo fato com uma outra pessoa pode gerar o quê? Um comportamento de felicidade. Olha a tecnologia que bonito, olha. Tristeza, felicidade. Tristeza, felicidade. O mesmo fato pode gerar o quê? Dois comportamentos diferentes. E por que que isso acontece? Por conta dessa palavra aqui, ó. Escreve aí no teu caderno. Interpretação. Tudo depende de como a sua mente interpreta aquele fato, aquele aprendizado que você teve. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim. Tudo depende de como a sua mente interpreta. Ô, gata, e como que eu tenho como controlar essa interpretação que minha mente teve sobre um fato? Não. Hoje, adulto e adulta, você consegue ter um controle maior, mas a interpretação ela estará baseada já nas experiências que você teve. Só que quando você era uma jovenzinha, um jovenzinho como eu, você não tinha algo importantíssimo. Escreve aí. Você não tinha consciência crítica, porque você lembra, era uma folha em branco. O que que é uma consciência crítica? Consciência crítica é você interpretar e entender os contextos daquilo que está acontecendo. Por exemplo, uma criança, eu preciso sempre fazer essa pergunta, porque eu tenho uma experiência de uma blindagem emocional que eu fiz, e eu quase acabei com o sonho de uma criança que acreditava no Coelhinho da Páscoa. Alguém aqui acredita no Coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel? De verdade, eu estou perguntando sério. Não? Então, maravilha. Então, eu vou continuar. Se tem alguma criança aí, tire ela daí, por favor, porque eu vou falar algo que ela não quero acabar com a ilusão de ninguém, não quero ser responsabilizado por isso. Por que que uma criança acredita no Coelhinho da Páscoa ou no Papai Noel? Porque ela não tem essa consciência crítica formada. A consciência crítica é o conjunto dessas interpretações e de conhecimentos que a pessoa tem. Tudo bem? Então você provavelmente, quando você tinha 3 anos de idade, você acreditava no Coelhinho da Páscoa. Quem aqui acreditava no Coelhinho da Páscoa? Só que, não sei se você sabe, coelhos não botam ovos, né? Biologicamente falando, isso não acontece. Mas você acreditava, claro que você acreditava, porque você não tinha consciência crítica. Só que hoje, adulta, você sabe, né? Que eles não existem. Que não existe, né? Que você compra lá no supermercado, paga lá o caríssimo chocolate, lá o ovo de Páscoa. Ou seja, essa consciência crítica ela vai sendo formada pelas suas experiências e pelas suas interpretações. E é aqui que o caldo entorna muitas vezes. Sabe por quê? Porque a partir dessas interpretações, as suas crenças limitantes são formadas. As crenças que limitam a sua vida são formadas.
Porque, lembra, ó, vou até voltar aqui o slide para você olhar. Tira uma foto se você quiser, inclusive. A interpretação ou o conjunto de interpretações formam a crença. E a tua crença, e aqui ó, talvez o ponto mais importante, a crença gera o seu comportamento. Então vamos imaginar que lá na infância você foi repreendida na escola porque você errou lá uma conta de um mais um, por exemplo, e você foi fortemente repreendida pela professora ou pelo professor. Que, vamos falar o português claro, te esculachou. Te esculachou. Nesse momento, há um aprendizado por impacto emocional. Faz sentido? Opa, a minha sobrevivência está em risco. Alguém está aqui, né, me detonando, falando coisas ruins para mim. A partir daí, existe o quê? Uma interpretação que a mente cria para que você não viva isso de novo. Então, por exemplo, se eu falei, respondi ao professor e fui repreendida porque a minha resposta foi errada, a minha mente pode criar várias interpretações. Eu vou falar uma aqui só possível, ok? Uma apenas aqui possível de milhares que podem, de milhares de interpretações que podem existir. Já que quando eu falei, errei e fui punida, eu não vou mais arriscar, eu não vou mais responder nada. E aí eu começo a acreditar, a partir dessa interpretação, que arriscar, dar a minha opinião é perigoso. Por quê? Porque eu vou ser repreendido. E aí qual é o meu comportamento? É o comportamento de alguém que tem medo da vida, tem medo de se colocar, tem medo de dar a sua opinião. Faz sentido isso para você? Entendeu? Por isso que é tão importante você entender quais são as crenças que estão hoje limitando a sua vida. Quais as crenças que hoje sabotam os teus sonhos? Tudo bem? Então, por exemplo, se hoje você acredita que, como no exemplo que eu dei das novelas, que dinheiro é algo de pessoas más, né? Dinheiro somente os ricos, malvados, eles têm dinheiro, e já que eu não quero ser uma pessoa malvada, eu vou ser uma pessoa boazinha, eu tenho que ser que nem a Regina Duarte na novela. Então eu vou ser a pobrezinha. Então eu não quero ter dinheiro. Se eu acredito que relacionamentos são sofridos, por que que eu vou querer um relacionamento saudável? Só que isso tudo é um jogo subconsciente. Escreve aí, é um jogo subconsciente que está aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. Tá rodando aqui. Porque eu sei que conscientemente você sabe que dinheiro não é apenas para as pessoas más. Conscientemente você sabe que relacionamentos, eles não precisam ser sofridos, eles não precisam ser tóxicos. Mas por que que você repete padrões? Você já percebeu isso? Porque tem esse jogo do subconsciente. Tudo bem? Através desses aprendizados e dessas experiências que você teve. Tá fazendo sentido isso para você? Vocês estão aqui comigo ainda, sim ou não? Ótimo, excelente. Porque ainda teremos o processo terapêutico no final, então fica aqui comigo. Existem três tipos de crenças limitantes, e eu queria que você prestasse muita atenção agora. Existem três tipos de crenças limitantes. A primeira é um pouquinho do que a gente falou aqui. São as crenças hereditárias. São as crenças que nós desenvolvemos a partir da convivência com os nossos pais, com o ambiente familiar que nós vivemos na infância, onde nós fomos criados. E geralmente eles surgem através daquilo que a gente escuta. Então, começa agora a fazer uma reflexão aqui sobre como era o teu ambiente em casa. Por exemplo, se
A tua crença limitante, muita gente colocou lá na enquete que eu pus no grupo, que a crença limitante é merecimento. Quem aqui se identifica com isso? Crença limitante, merecimento, né? Ou a falta do merecimento. Essa falta do merecimento pode ter vindo de onde? De muitas coisas que você escutou. Por exemplo, você faz tudo errado, você não presta para nada. Ou se você foi fruto ali de uma ferida emocional como da rejeição, você é um problema, você estragou a minha vida. São falas que, infelizmente, são comuns na história das famílias. Faz sentido? Talvez não seja da sua e tomara que não seja, mas essa falta de merecimento, por exemplo, essa crença de limitante que eu não posso merecer algo bom, seja num relacionamento, seja com prosperidade ou qualquer outra coisa, vem de um aprendizado. E isso muitas vezes é uma crença que vem hereditariamente, vem da sua família e do seu ambiente familiar. Tudo bem? Faz sentido? Então, esse é o primeiro tipo de crença limitante, a crença hereditária. A outra é as crenças limitantes sociais, né, que são adquiridas por meio do quê? Das sugestões que você recebeu do mundo externo, como por exemplo, a escola, os seus amigos, a própria mídia, televisão, como eu falei aqui no exemplo das novelas, os filmes, tudo hoje, a internet, tudo isso também vai criando crenças limitantes. Tudo bem? E a terceira, que talvez seja a mais pegajosa e a mais difícil muitas vezes de você se livrar, que são as crenças limitantes pessoais, que são baseadas nos seus pensamentos, baseadas na maneira como você se enxerga, baseada na sua autoestima, numa autoestima muitas vezes doente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esses pensamentos desordenados vão alimentando ainda mais essa autoestima doente. E isso vai se fortalecendo dentro de você. É por isso que, se você quer ter uma autoestima saudável, quem aqui quer ter uma autoestima saudável? Se você não levantar a mão, você está no grupo errado, gente. Maravilha. Estamos no grupo certo, né? Maravilha. Aqui é o grupo de autoestima. Se você quer ter autoestima saudável, uma coisa que você precisa melhorar urgentemente é o seu diálogo interno. A maneira como você fala com você, como você se trata, especialmente quando as coisas dão errado. Como é que você tem se tratado quando as coisas não dão certo do jeito que você planejou? Como é que você fala? Que tipo de palavras que você usa? Ah, você faz tudo errado sempre, você é burra, você é burro, você não merece a felicidade, você muitas vezes se pune através desses pensamentos e você acha que não é nada. Pelo contrário, você está solidificando uma crença limitante. Faz sentido isso para você? E aqui muito importante você entender que crenças limitantes geram medos ilimitados. Crenças limitantes geram medos ilimitados. Medo de prosperar, o medo de você se arriscar, o medo de você crescer profissionalmente, o medo de você fazer uma transição de carreira, o medo de amar, o medo de uma série de coisas. Crenças limitantes geram medos ilimitados. Faz sentido isso para você? E quando você é vencida pelo medo, a tua vida paralisa. A tua vida paralisa. E uma vida paralisada, uma vida onde você não consegue sair muitas vezes do mesmo padrão, da mesma situação, vai não apenas fazendo você sofrer, mas vai fazendo você perder
essa autoestima. Essa autoestima, ela vai ficando cada vez mais adoecida, porque você se culpa e aí você piora o seu diálogo interno e aí você deixa de se cuidar, de se olhar, você esquece de você e aí quando você vai se perceber, você está totalmente doente, tanto emocionalmente como até mesmo fisicamente. Faz sentido isso para você? Agora, as crenças limitantes, elas podem ser mudadas. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Porque o que eu quero que você compreenda aqui? Os resultados da sua vida dependem do seu comportamento. Faz sentido? Da maneira como você se comporta. E os comportamentos dependem o quê? Das suas crenças, daquilo que você acredita. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um comportamento? Escreve aqui no chat. O que é mais fácil de mudar? Uma crença ou um comportamento, na sua opinião? Você quer ter um resultado diferente. E para ter um resultado diferente, você precisa ter um comportamento diferente. E para ter um comportamento diferente, você precisa mudar as suas crenças. O que é mais fácil mudar? Crença ou comportamento? A maioria aqui, olha só, comportamento. A maioria escrevendo comportamento aqui. Excelente. Excelente porque você errou, sabe por quê? Porque é mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. É muito mais fácil você mudar uma. Não, não é que é muito mais fácil. É mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. Por quê? Porque o comportamento depende daquilo que você acredita. E aquilo que você acredita depende do quê? Das interpretações que a sua mente tem. Ou seja, se você mudar a interpretação, você muda a crença. Agora, mudar só o comportamento, se isso fosse o mais fácil, você não estaria aqui hoje. Porque você está aqui porque está te faltando alguma coisa, certo? Tem alguma coisa que não está legal na sua vida, certo? Ou você está aqui pelos meus belos olhos azuis, que nem azuis são. Você não está por eles, né? Você está aqui por quê? Porque você tem um problema. Vamos falar o português claro? Você tem um problema e eu estou aqui para tentar te ajudar. É isso. Ou seja, você, se fosse apenas mudar um comportamento, você já tinha mudado. Se você quisesse, por exemplo, ter um resultado físico diferente, por exemplo, eu quero emagrecer. Basta você ir na academia, certo? Você sabe disso, não sabe? Basta você ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, deixar o sedentarismo de lado. Isso é mudança de comportamento. Mas por que que então você não faz? Porque existe uma crença por trás que te sabota, uma crença limitante. Tudo bem? Faz sentido? Então é muito mais fácil você mudar uma crença do que um comportamento. Porque se fosse o comportamento, eu estaria ferrado, porque eu não teria gente para atender. Era só seguir as formulinhas da internet aí, dá 10 pulinhos na areia, dá estrelinha e você vai mudar a vida. Não é assim. Tudo bem, você precisa mudar as interpretações que a sua mente tem. E o que uma crença limitante também gera, além de medos, né, de medos ilimitados, como eu disse? Existe um termo que a psicologia traz e que é muito importante você entender agora, que é falta de permissão. Falta de permissão. Que também é uma consequência daquilo que você aprendeu, uma consequência dessas interpretações que a sua mente tem. Tudo bem? E essa falta de permissão é um processo, como eu disse, subconsciente. Conscientemente, você não tem essa falta de permissão. Porque, claro que você
sabe que você merece, por exemplo, ter uma vida digna. Quem aqui, quem aqui acredita nisso? Claro que você acredita, conscientemente você acredita. Só que a falta de permissão é como uma barreira interna que te impede, por exemplo, de explorar os seus verdadeiros potenciais, fazendo você se auto-sabotar. É aquela vozinha. Eu não sei se você tem isso ou só eu que sou maluco no mundo, que tem uma vozinha que às vezes fica falando: "Ah, você não vai conseguir, hein? Você vai falar aqui as coisas, as pessoas não vão gostar do que você está falando", né? Mas hoje eu controlo essa vozinha com uma frase bem simples que eu vou te falar depois. Bem simples para você usar. Essa falta de permissão, ela fica alimentando os teus pensamentos, entendeu? Ela fica alimentando os teus pensamentos. E isso faz com que você trave. A falta de permissão te impede de seguir os teus sonhos. Quantos sonhos você já não deixou para trás porque você não acreditou no seu potencial? Quantas coisas que você poderia já ter feito na sua vida que você nem começou ou você parou no meio porque você simplesmente aceitou o que esses pensamentos diziam para você? A falta de permissão te impede de experimentar coisas novas, te impede impede você de ser autêntica, de ser aí a sua essência. E essa falta de permissão, ela não surge do nada. Ela é, presta muita atenção, ela é uma consequência de algo que você viveu e que tem a ver com essa expressão. Olha aqui para a tela agora e leia ela. Dependência emocional. A falta de permissão é uma consequência da dependência emocional. Uma dependência que você aprendeu porque você vivenciou isso em algum momento da sua vida. Provavelmente ferida do abandono. Normalmente a dependência emocional está relacionada à ferida do abandono, o abandono emocional. Você, aí, como eu sempre digo, olha para a tua infância, olha para aquilo que aconteceu, o que você sabe, perguntas. A sua mãe, por exemplo, estava disponível para você emocionalmente quando você era pequena, quando você nasceu? E aqui não cabe julgar a mãe, ok? Como eu sempre falo também, porque a mãe viveu as suas batalhas. A Gláucia está dizendo que não. Essa ferida emocional, lembra? Você nasceu um bebê frágil que precisava do cuidado, do afeto. Escreve aí afeto. O afeto é a segurança, é o amor, o carinho, o acolhimento que você talvez não tenha tido pelas razões da mãe. E volto a dizer, não cabe julgar a mãe, tudo bem? Não cabe. Por isso que é tão importante você conhecer a sua história e fazer as pazes com ela. Essa dependência emocional, ela cria o que eu chamo, escreve aqui, escreve aí, lealdade emocional. Por amor ou, o que acontece na maioria das vezes, por medo de não sobreviver, automaticamente nós nos tornamos leais, especialmente a nossa mãe. Nós nos tornamos leais. E o que que é se tornar leal à mãe? Primeiro pensa, tudo se trata de sobrevivência. Repita de novo essa palavra linda, sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência para tua mente. E você nasceu talvez sem esse afeto, você tinha medo de morrer. A sua mente percebeu que você estava em perigo. E aí uma estratégia criada de maneira subconsciente, automática, é o quê? Eu sou leal à minha mãe. Uma pessoa leal, teoricamente, não vai ser descartada. Faz sentido? Se ela vai ser leal a mim, por que que eu vou descartar? E é aqui que as coisas começam a se enroscar. Por exemplo, um tipo de lealdade emocional muito forte que eu já atendi, assim, centenas de casos através da hipnoterapia. Mamãe sofreu
na minha gestação. Mamãe sofreu no parto. Mamãe teve um parto difícil. Ou mamãe foi abandonada pelo papai na minha gestação, ou o papai estava ausente, enfim, todo o sofrimento da mãe. E aí, por lealdade emocional, para garantir a minha sobrevivência, eu faço o quê? Eu repito o ciclo da mãe. Alguém aqui, por um acaso, se identifica com isso? Ah, algumas pessoas. Sempre tem alguém que se identifica. Eu repito o ciclo de sofrimento da minha mãe. Quer ver uma maneira disso acontecer? Mas eu prometo que dessa vez eu não vou perguntar quem se identifica, ok? É, os seus relacionamentos, de uma certa maneira, repetiram os relacionamentos da mamãe? Nas escolhas dos seus parceiros? Algumas pessoas. Você provavelmente repete. Por quê? Porque foi a maneira que você aprendeu e essa lealdade emocional foi uma maneira de você sobreviver. Tudo bem? Uma outra maneira de lealdade emocional, você não prosperar. E isso tem total relação com essa falta da permissão, a permissão de você prosperar, de você enriquecer, de você ter felicidade, inclusive. Os meus pais sofreram muito, os meus pais passaram fome, os meus pais viveram lá uma vida muito difícil. E por pertencimento, por medo de não pertencer àquele grupo, eu acredito que estar ali, daquela mesma maneira que os meus pais viveram, é a maneira que vai garantir a minha sobrevivência. Só que isso hoje não é real, porque a vida mudou, provavelmente, a vida melhorou e está todo mundo muito melhor do que estava. Só que é por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar na vida, porque elas repetem os ciclos que elas aprenderam. Tudo bem? Faz sentido? E esse aqui é um jogo, como eu disse, subconsciente, subconsciente. Isso faz você ficar preso e se auto-sabotando muitas vezes. Essa lealdade, como eu disse, ou é por amor ou pelo medo de não sobreviver, que aliás é o principal motivo. Por isso que você precisa mudar as interpretações que a sua mente tem. Você precisa mudar as interpretações. E como é que você pode mudar a interpretação? Você precisa acessar a sua mente subconsciente, que é onde está a sua memória de longo prazo, onde estão as suas interpretações. E essa memória de longo prazo é como sabe, nos aviões existe a caixa preta, que é aquele computador, né, de bordo com todas as informações, né? E, infelizmente, quando acontece um acidente aéreo, a gente escuta isso muito, né? Ah, os bombeiros estão buscando a caixa preta para entender o que aconteceu no acidente. A nossa caixa preta é a nossa mente subconsciente, a nossa mente emocional. Aqui estão as interpretações de toda a sua vida desde a gestação. Desde a gestação. Por quê? A partir dos 3 meses de gestação, você e a mãe estavam emocionalmente ligados. E essa ligação, ela se estende até o final da primeira infância, aos 7 anos de idade. Então, tudo que mamãe viveu, e aí, aqui, olha só, isso que eu vou te falar vai te dar clareza, talvez, sobre a sua história. Tudo que mamãe viveu, emocionalmente falando, você viveu também e a sua mente criou interpretações. Vamos falar, por exemplo, da crença limitante relacionada ao casamento, ao relacionamento. Mamãe era feliz nessa época, até os 7 anos de idade, com o papai? Não. Então, muito provavelmente, você viveu as tristezas dessa mãe, os medos dessa mãe, a raiva dessa mãe, e a sua mente interpretou. E a partir daí, a sua visão, digamos que os seus óculos sobre relacionamento, eles estão o quê? Influenciados por essas experiências que a sua mente interpretou. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Ótimo. Vocês estão aqui comigo ainda, sim ou não? Ótimo, excelente, porque a gente já vai começar daqui a pouquinho o nosso processo. E aí a pergunta que eu quero te fazer, antes da gente começar o processo, é essa daqui, ó. Se você entendeu que um fato vai gerar uma interpretação na sua mente, esse conjunto de interpretações, as crenças, e as crenças moldam o seu comportamento, e o seu comportamento gera os seus resultados, a pergunta que eu te faço é: você está satisfeita com os seus resultados? Sim ou não? Talvez você esteja feliz numa área, menos em outra, mas no geral, você está satisfeita com os seus resultados? Se a resposta não é um sim contundente, sim, estou muito feliz com os meus resultados. Se não for um sim contundente, o que que você precisa fazer? Você precisa mudar o seu comportamento. Faz sentido? E para mudar o seu comportamento, você precisa mudar o quê? As tuas crenças. E para mudar as tuas crenças, você precisa mudar o quê? As suas interpretações, as interpretações que a mente tem aqui. Esse é o processo. Por isso que, infelizmente, eu não sei se isso já aconteceu com você, tá? Mas é por isso que tantas pessoas se frustram quando o ano começa. Estamos na reta final de 2024. Para quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, Arlete, Yara. Não, Yara, você já veio aqui, Yara, que eu já te vi aqui. Ah, eu sempre digo que a gente está chegando no dia da mentira. Você sabe qual que é o dia da mentira? 31 de dezembro. Esse é o verdadeiro dia da mentira. Não é 1º de abril. Porque o dia 31 de dezembro é o dia que você está lá fazendo um monte de promessa para você mesmo, que você vai mudar a sua vida, e você não muda. Mas você não muda, e aqui eu quero que você agora jogue essa culpa fora. Joga essa culpa fora. Sabe por quê? Porque você não tem culpa. Porque esse padrão que eu mostrei aqui para você, ele é automático. Você vai ter o mesmo comportamento se as interpretações forem as mesmas. Faz sentido isso para você? Se você não mudar essas interpretações, você vai ter as mesmas crenças, o mesmo comportamento e o mesmo resultado. É como uma fórmula. Por exemplo, eu que sou um péssimo, péssimo cozinheiro e nunca fiz um bolo na minha vida, vou me arriscar aqui a falar sobre bolos. Então, para quem gosta de fazer bolo, não me detone, ok? Vamos imaginar que você queira fazer um bolo hoje, um bolo de laranja. Aí você pega, ó, alivia para mim que eu não sei fazer bolo, hein? Vou falar aqui as coisas, talvez eu fale bobagem. Você vai pegar farinha, certo? Vai pegar ovos e vai pegar banana para fazer um bolo de laranja. O que que vai sair? Não, eu quero fazer um bolo de laranja, gente. O que que vai sair? Não vai sair um bolo de laranja. Por quê? Porque tem um ingrediente errado aí, né? A banana. Então entende que um ingrediente errado altera o resultado final? Isso a matemática explica, hein? Isso a matemática explica. Ou seja, para que eu tenha um bolo de laranja, eu preciso tirar a banana e colocar a laranja. Por isso que as mudanças de vida e que são profetizadas aí pelas redes sociais, elas falham miseravelmente. Por quê? Porque elas não vão a fundo na verdadeira causa. Você só muda a sua vida se você tratar a causa, a interpretação que a sua mente tem. E esse é o principal benefício de uma técnica chamada hipnose, que é a base da hipnoterapia. Hipnose é exatamente você tratar o que? A causa, você mudar essa interpretação.
Tudo bem? Faz sentido? Então, se você não está satisfeita com os teus resultados, você não basta apenas mudar o comportamento, porque isso não vai se sustentar. Você precisa tratar a causa. Beleza? Então agora eu quero te convidar para fazer o nosso processo terapêutico semanal, ok? Todo mundo bem? Por que tem gente com os olhos molhados? Entrou água aí? Foi isso? Processo para algumas pessoas, ele tem mais emoção, mas o mais importante é a reprogramação que a gente fez aqui. Se você seguiu as instruções, pode ter certeza que você vai perceber uma mudança de comportamento nos próximos dias. Tudo bem? Valeu a pena? Sim? Excelente. Então, para quem está aqui pela primeira vez, a gente tem um ritual que é tirar uma foto. Você finge que você gostou, é a hora que você dá um sorriso, assim, é pro meu marketing, sabe? Aí todo mundo olha assim e fala, nossa, olha só, as turmas do Gata, todo mundo sorri. Ó, tem gente que até saiu, não quis sorrir. Então dá um sorriso, ligue sua câmera para dar aquele sorriso bem bonito para você aparecer na foto. Vamos lá. Um, dois, três. Excelente. Uma linda noite para você e a gente se vê, tá bom? Um grande abraço. Tchau.